Olá, eu sou a Luca e hoje o Cada Caso um Caos vai ter dois mestres. Os dois nasceram em 1937. A gente vai falar sobre o Anthony Hopkins, esse ator fenomenal, com comentários do genial Dr. Salomão Schwartzman. Ele é a principal referência no Brasil sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. O apoio é da MusicDot, a melhor escola online do Brasil, e tem esquema aqui para os inscritos, é claro. Acessando aí musicdot.com.br/promoção/Luca, você paga só R$45 mensais para fazer quantos cursos quiser. Então aproveita, tem cursos desde o mais basicão até o mais faixa preta. Sir Philip Anthony Hopkins nasceu no país de Gales no dia 31 de dezembro de 1937, ou seja, daqui a um mês vai fazer 84 anos. Filho da Annie Murrell e do Richard Arthur Hopkins, o pai veio de uma linhagem de padeiros. O pequeno Anthony teve uma infância difícil. Ele era um menino mais recluso e já desde cedo teve que lidar com a solidão, principalmente na escola, onde ele diz que se sentia o mais idiota da classe. Ele diz que se lembra muito bem do primeiro dia de aula, o cheiro de leite estragado, canudinhos e casacos úmidos. Ele diz que se sentou totalmente assim petrificado e esse sentimento ficou com ele durante toda a infância e adolescência. Além de não ter amigos, ele era obrigado a ouvir dos colegas de classe, até mesmo dos pais, que era um tonto, que ele era tonto demais aí para qualquer tipo de trabalho. Os professores diziam que ele era um caso perdido. Na época, inclusive, ele tomava umas bolachadas dos professores, olha isso, apanhava na cara mesmo. Era péssimo aluno, não entendia nada, ficava sempre panguando. O Anthony disse que tinha problemas de aprendizagem e que geral ridicularizava ele. Por mais que o pai fosse durão, eles se davam assim muito bem. O Anthony amava o pai dele, assim como o avô, que infelizmente morreu quando o Anthony tinha só 11 anos. Inclusive aquela cicatriz na testa, esta daí, veio do acidente de carro que ele sobreviveu, mas que infelizmente matou o avô. O que salvou muita coisa na vida dele foi a arte. Quando meninote de tudo, ele passava as tardes tocando piano e desenhando. Inclusive o Anthony pinta altos quadros legais pra caramba e faz as exposições, assim como nosso amigo Brandon Boyd do Incubus. Vá lá ver, episódio também muito legal com comentários do sensacional Christian Dunker. Bom, mas foi quando ele conheceu o Richard Burton que a vida deu aquela reviravolta, O Richard Burton é um ator galês e inspirado por ele aos 15 anos, o jovem Anthony dá o start no corre de ator e entra na Royal Welsh College of Music and Drama. Uma vez formado, o Anthony queria cair no mundão, para dar aquela expandida no mercado. Antes de continuar o corre, aos 19, serviu o exército britânico e depois de 2 anos pegou de Space e tchau. Foi para Londres estudar na Royal Academy of Dramatic Arts. Depois de anos de treinamento e de trabalhos pela capital britânica, o talento do Anthony começou a bombar, e ele acabou virando um protegido do lendário ator Sir Laurence Olivier, que em poucos anos viria a convidar o menino a se juntar ao Royal National Theatre, que na época era o que todo ator inglês buscava. O Anthony, ele já era mesmo assim muito talentoso e foi um 2 para pegar alguns papéis principais. Só que ele sentia que o teatro não se encaixava ali na personalidade dele, não dava liga, E também no temperamento que ele tinha. O Anthony disse que nunca se divertiu, porque o teatro britânico é muito acadêmico e ele sempre foi péssimo aluno. Ele disse também que não gosta da autoridade, que já sofreu assim muitos abusos quando criança. Então, já deu. Aí ele deixou a gig no meio de uma temporada, de Macbeth, do Shakespeare, que ele detestava fazer e foi para Hollywood rodar um filme. Na mesma marcha que a carreira estava andando, as tretas estavam ali também fervendo, no mesmo ritmo. Em 68, ele largou a primeira mulher que tinha acabado de ter nenê, por perceber que era, segundo ele, egoísta demais para criar uma família. Até hoje ele não retomou o contato com a filha, nem sabe se tem neto ou não. Nos anos 70, ele começou a chamar uma atenção tanto pelos trabalhos nos palcos e nas telas, como também pelo comportamento assim explosivíssimo nos sets. Já com fama de ator temperamental, tinha ataque de raiva no meio das filmagens, saía no soco mesmo assim com a galera da produção. E isso quando ele aparecia, viu? Porque ele também costumava dar uns perdidos, sem a menor satisfação, metia o Tim Maia e ninguém me viu. Saía dirigindo também por semanas, ficava incomunicável, enfim, difícil de lidar. Tal qual nosso querido amigo Sebastian Bach do episódio da semana passada, do Skid Row. Isso tudo também piorava por causa do alcoolismo, principalmente por conta disso, que ele enfrentava na época. Ele disse que não bebia durante o trabalho de jeito nenhum, mas depois ele caía e ia com tudo, sentava o rei mesmo e, consequentemente, estava sempre de ressaca no outro dia, o que deixava com um pavio curtíssimo. E ele enfiava o pé bonito, até que numa fatídica manhã, ele acorda num hotel em Phoenix, sem saber como tinha chegado lá. Adendo, Phoenix fica mais ou menos a
900 quilômetros da Califórnia, que é onde ele morava. Depois desse episódio, né, o Anthony decidiu parar total com as biritas e tá até hoje sem a marvada, tá de boa. As coisas começaram a melhorar, né, nos anos 80 chegou até a botar 2 M's no bolso, trabalhou em umas películas como Magic, muito legal, o clássico Homem-Elefante, meu Deus, e outros como Rebelião em Alto Mar, enfim, mas apesar de indo bem, ainda não tava aquela coisa, né? Não tinha decolado de verdade. Isso desmotivou o Anthony, que voltou para Londres, considerando Hollywood como um capítulo encerrado na carreira. Até que em 90, o seu agente liga, dando a letra de um papel que teria sido recusado pelo sensacional Gene Hackman. Pelo nome, o Anthony, quando ouviu, disse que aceitou, mas ele achou ali, por conta do título do filme, que era uma história infantil. Vamos lá ver, né? Silêncio dos Inocentes. Esse papel era o Dr. Hannibal Lecter. Sensacional, né? Com só, sabia disso? 17 minutos de tela reservados ao Dr. Lecter foi o suficiente para meter 5 estatuetas do Oscar, além de catapultar o Anthony para o sucesso total, que levou para casa o prêmio da Academia de Melhor Ator. E ele estava concorrendo apenas com Robert De Niro, Warren Beatty, Nick Nolte e Robin Williams, olha essa gig! Ele foi tão bem nas gravações que a Jodie Foster disse que corria de medo de falar com ele no set e que, na verdade, ela nem conversava com ele, estava sempre longe, assim, super de segunda, porque ela ficou mesmo com medo. Ele mergulhou total no personagem, né? Estudou arquivos de assassinos, visitou prisões e até assistiu presencialmente algumas audiências sobre assassinatos em série. Uma das inspirações para viver o Hannibal, né, o Lecter, maravilhoso, foi um amigo que ele tinha em Londres que não piscava e todo mundo ficava incomodado com ele com aquele zoião aberto. Esse filme é maravilhoso, né? E sabia que a unidade de ciência comportamental do FBI ajudou muito, né? Desde o começo do filme. A cooperação do FBI rolou porque a agência enxergou ali no filme como um motivador para o recrutamento de mais agentes do sexo feminino. Demais, né? Depois disso tudo, né, virou um dos atores mais bem pagos do mundo. Mas a relação do Anthony com o sucesso não é tão de bem assim. Ele diz que quando pensa em como seus pais se escravizaram a vida toda numa padaria para ganhar uma miséria e que tudo para ele foi tão fácil, ele sente até vergonha. Tem vergonha do que ele tem. Ele completa dizendo que atuar é uma arte de terceira, que pagou muito e deu muita trela para os atores. Diz também numa outra oportunidade que depois que chegou ao topo, percebeu que não tinha nada lá em cima. Nesse ano levou mais uma estatueta do Oscar, né, aos 83 anos, pela atuação no espetacular filme Meu Pai. Ele interpreta um homem idoso que luta contra problemas progressivos de memória por conta do Alzheimer. Sobre esse Oscar, ele só soube que ganhou depois, porque na hora ele estava dormindo. Ele estava no país dele, outro fuso horário, e além disso, o Anthony disse que aos 83 anos jamais imaginou que ganharia um Oscar. A National Autistic Society, uma das mais tradicionais organizações de autismo do mundo, publicou um comunicado dando os parabéns e dizendo que temos a certeza de que a sua vitória irá inspirar outros atores autistas. O Anthony disse que prêmios são divertidos, da hora, mas no final é tudo sem sentido. E as enfermeiras, e os cirurgiões, e os médicos dos hospitais, e os cuidadores, onde estão os prêmios deles? Eles salvam vidas. É isso que ele disse, demais, né? O Anthony é um fofo, gravou um agradecimento super legal, né, sobre o prêmio, sobre o Oscar, e sempre posta coisas super divertidas no Instagram, também no TikTok, tem dancinhas, piano, tem as artes, caretas e por aí vai, é bem legal. O Anthony é uma lenda viva, né, e continua entregando atuações inacreditáveis, mas também gosta de fazer uns trampos mais tranquilos, né, assim como as participações em Thor, Transformers, A Máscara do Zorro, Missão Impossível 2, com o sensacional Tom Cruise. Trampos assim o Anthony costuma rotular de NAR, ou seja, No Acting Required, ou traduzindo, né, sem necessidade de interpretação. Sobre a série Westworld, ele disse que nunca viu um episódio da série na vida, porque ele não assiste TV, não tem saco, não liga a TV nem pra ver noticiário. Ele também é mímico, é ventríloco, já fez muita coisa, só não gosta de chorar atuando. Aproveita e comenta aí qual o trampo do Anthony que você mais curte entre os mais de 130 filmes, né, e séries que compõem a capivara do mestre. O Anthony tem uma capacidade acima da média para decorar textos longos, né? Ele disse que isso é muito natural para ele e que ter o conhecimento do conteúdo que ele vai falar é o segredo para ter segurança, para inclusive improvisar em cima das suas falas. Ele consegue decorar páginas assim, inúmeras páginas, sem o menor problema. A galera fala, cara, é surreal. Quanto aos seus problemas de infância, ele entendeu recentemente de onde esses problemas vinham, né? O Anthony, em 2017, foi diagnosticado dentro do espectro autista. O Anthony disse que hoje entende que aquele menino, né, que chamavam de tonto, de burro, era só uma criança diferente. Então, para falar sobre o diferente, sobre esse diagnóstico que até pouco tempo muitos, né, chamavam de Asperger, vamos ver o Papa, a principal referência,
quando o assunto é transtorno do espectro autista aqui no Brasil. Tem vários livros sobre o tema, ministra cursos também online, é demais. Olha, uma honra chamar o médico neuropediatra Dr. José Salomão Schwartzman. Aproveita e já segue ele no Instagram, que tem várias informações legais por lá, e também o link dos cursos, né? E no site schwartzman.com.br também tem todas as infos. Vou deixar aqui na descrição. É com você, Dr. José Salomão. O autismo é uma condição que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada. Há, inclusive, grandes discussões na literatura para tentar justificar esse enorme aumento de diagnósticos que têm sido feitos. Como se sabe, o quadro do autismo, ou que hoje a denominação mais correta é transtorno do espectro do autismo, se caracteriza basicamente pela presença de alterações na interação social, na comunicação e no comportamento. O problema que a gente encontra no diagnóstico e na identificação desses pacientes é que o quadro é extremamente amplo, muito abrangente e extremamente variado quanto à intensidade em que esses prejuízos estão presentes. Então você encontra desde indivíduos severamente comprometidos, com deficiência intelectual associada e outros problemas de saúde, até indivíduos que estão muito próximo daquilo que se considera normal, em termos de funcionalidade. Obviamente, quanto menos prejudicado é o indivíduo, mais tardio e mais difícil será o seu reconhecimento ou identificação. O que se denominava síndrome de Asperger corresponde à parte mais próxima do espectro da normalidade. Foi um nome atribuído a pessoas que têm as características básicas do autismo, porém num nível menos comprometedor. Em geral, eles têm preservação da cognição, podem inclusive ser mais inteligentes do que a média. E uma das características muito importantes daquilo que se chamava de síndrome de Asperger é a presença de interesses muito peculiares sobre os quais esses indivíduos se tornam absolutamente experts. Frequentemente, esses assuntos são do tipo astrofísica, matemática, calendário perpétuo, contas de multiplicar, memória prodigiosa e etc. Obviamente, o indivíduo que tem síndrome de Asperger, que utiliza essas habilidades extraordinárias que podem ter a seu favor, terão, dependendo do tipo de tarefa que enfrentem, grandes vantagens adaptativas. Não se utiliza mais, ou não se deve mais utilizar, o termo de síndrome de Asperger, em primeiro lugar, porque com os novos protocolos que foram emitidos pela Associação Americana de Psiquiatria e que estão sendo adotados pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, esses nomes deixaram de existir e agora tudo isso é transtorno do espectro do autismo, classificado em níveis 1, 2 e 3, de acordo com a severidade de comprometimento. 3 os muito comprometidos, 2 os intermediários e 1 os menos comprometidos. Outra razão é que muitas pessoas não querem mais utilizar o termo de síndrome de Asperger é porque soube-se depois de algum tempo que esse médico austríaco, o Asperger, que descreveu essa condição, na verdade ele foi um colaboracionista com o nazismo e ele identificou crianças que, na opinião dele, não tinham condições de trazer algum dia, algum benefício para o Estado, eram encaminhadas para instituições onde elas eram abandonadas à morte por inanição ou por qualquer outro meio. Portanto, é por essas razões que os indivíduos que têm esse diagnóstico não querem mais utilizar esse epônimo, que é a síndrome de Asperger, e os protocolos mais atuais deixam de utilizar isso. Então, agora, esses indivíduos seriam TEA, nível 1, com interesses muito particulares em determinadas áreas. Ele é incrível, né? O Dr. Salomão é o cara demais. Muito obrigada, viu? E muito obrigada a você que ficou até aqui. Lembrando que quinta que vem tem mais e vamos saber mais sobre quem? Sobre o Dexter Holland, o cara do Offspring, não dá pra perder, né? Quinta-feira tamo aqui e vai passando o vídeo pra frente pra quem você conhece, pra gente aumentar a nossa comunidade de pessoas que amam biografia, música e psicologia. Valeu!